Bom, existe hoje duas formas de definir inovação. Eu diria que a forma mais comum, mas quase popular, de definir é algo novo. A gente tem usado, inclusive, o termo inovação como sinônimo de novidade. As pessoas dizem, vou fazer uma inovação, lancei uma inovação, fiz uma inovação, isso aqui é inovador, etc. É uma definição que caiu no gosto popular. Né? Muito comum hoje usar esse termo, principalmente o pessoal que trabalha com tecnologia da informação, o pessoal que está nas startups, incubadoras e os coworkings, esses lugares todos que fazem parte do que a gente está chamando de ecossistema da inovação. Ou seja, são ambientes onde a novidade é a chave do sucesso. Não que essa definição esteja errada, é óbvio que não, ela é muito ampla. Tá? E ela não considera uma questão de temporalidade. Assim, porque quando alguém diz assim, vou fazer uma inovação, isso na verdade pode não ser verdade. E aí vem a segunda definição, a definição mais acadêmica, mais científica, mais estrita de inovação, que é, primeiro, inovação é, obviamente, o esforço de fazer algo diferente, portanto novo, mas que necessariamente traga um ganho. E aí é fundamental entender a diferença de inovação com invenção. Simplesmente fazer algo novo pode ser muito interessante, mas se aquilo não for aceito social, economicamente, ou seja, não tem um mercado para aquilo, ou não caia de fato nas graças de um determinado, ou uma parte da população, da sociedade, não passou de uma invenção. Para ser inovação, aquilo tem que ser aceito, tem que ser transformado em utilidade e tem que ser de fato utilizado por qualquer uma das diferentes facetas de uma sociedade. Claro que a palavra inovação, principalmente nessa segunda dimensão da definição, a dimensão mais estrita, ela tem uma característica que eu costumo dizer: inovação é coisa de empresa. Então, assim, eu, em casa, se eu disser, puxa vida, vou botar o espeto do churrasco assim, estou inovando. Eu estou usando da primeira forma, como uma forma geral, dizendo, estou fazendo algo diferente, algo novo. Como eu disse para vocês, isso não é óbvio que isso é verdade. Tá? Mas isso não é uma situação que tenha o caráter que a gente busca quando estuda inovação. Nós aqui no Unitec, quando a gente diz que a gente é o núcleo de estudos da inovação, é que a gente estuda a inovação enquanto resultado de uma atividade propositadamente realizada pelas empresas. Sejam empresas públicas, empresas privadas, uma universidade pode ser inovadora? Pode. E aí talvez seja um exemplo interessante. A universidade, quando ela ajuda uma empresa no processo de inovação daquela empresa, não é a universidade que está inovando. Quem está inovando é a empresa. Agora, a universidade que desenvolve um curso diferente e que atrai milhares de pessoas para esse curso, isto é uma inovação da universidade. E aí talvez seja o ponto-chave. Inovação é de fato algo novo, inovação é de fato algo diferente, que tem a origem, a busca de construir um conhecimento e as suas aplicações diferentes do que vinha sendo feito. Esta diferença, justamente, e perdoe-me aqui a redundância, é para diferenciar aquele que faz dos demais, e por ser diferente, atrair o interesse dos demais. Pensem numa empresa que lança algo que ninguém tem, que todo mundo começa a comprar e deixa de comprar dos outros, eu ganho mais se eu sou aquela empresa do que o outro. Além de ser novidade, além de ser coisa de empresa, tá? Quando se falar de inovação, nós estamos falando de inovação naquilo que compete à empresa
estritamente. Então, uma universidade é vista como empresa naquilo que ela faz. Ensino, pesquisa e extensão. Então ela pode ser inovadora nisso. Se numa interação universidade-empresa houver como resultado naquela empresa algo inovador, a inovação é daquela empresa. Tá? Então eu diria que basicamente nós temos uma definição de inovação geral, ampla, que é o que caiu aí na voz do povo. Hoje é muito comum se usar a palavra inovação à torto e à direito. Tá? Vocês estão fazendo um trabalho inovador. Tá? É óbvio que as pessoas vão entender o que quer dizer, mas vão entender porque essa palavra entrou no vocabulário social corrente. Mas esse não é o termo inovação como nós estudamos. Para nós, inovação é quando uma empresa faz deliberadamente um processo de aplicação de um conhecimento diferente, que pode ser em produto, que pode ser em processo, que pode ser organizacional, que pode ser em marketing. Tá? São fundamentalmente as 4 dimensões da inovação. E com fins estritos de ter retorno positivo. Se uma empresa privada, de ganhar dinheiro, ter mais lucro. Se uma empresa pública, de aumentar a qualidade do seu serviço, de ampliar o poder de sua ação social, enfim, esse tipo de coisa. Sim, e não tem a menor sombra de dúvida. Tá? Respondendo a primeira parte da pergunta. É por tudo que eu falei na definição de inovação. Né? Mas assim, então vamos tentar entender por que é, sem sombra de dúvida, a resposta que eu dou quanto à participação da inovação na estratégia da empresa. Porque se a gente for pegar a definição de empresa, rigorosamente, e aí de novo a gente tem 2 dimensões de definição. Se eu perguntar para vocês o que é uma empresa, uma empresa é um grupo de pessoas organizadas para produzir um bem ou um serviço qualquer. Tá certo, essa é uma definição, de novo, geral de empresa. Mas se nós quisermos ser realmente estritos na definição da empresa, a definição de empresa transcende essa definição, que seria apenas uma definição superficial. Sim, envolve pessoas, sim, envolve a produção de bens ou serviços, mas tem um detalhe, quase que fundamental. A empresa é, na verdade, a cristalização, a concretização de uma coisa que nós, economistas, falamos. Na verdade, por que existem produtos e por que existem, né, sejam bens ou sejam serviços? Porque cada produto, em tese, resolve um problema econômico. O que é um problema econômico? O problema econômico é, na verdade, a existência da escassez de algum fator necessário para suprir as nossas necessidades. Hoje está frio, vocês precisam de um casaco, de um moletom. Precisa que alguém produza isso. Antigamente, e eu me lembro quando eu era pequeno, eu usava casacos que tinham sido produzidos pela minha avó. Mas tinha casacos que foram comprados pela minha mãe. Né? Hoje em dia é cada vez menos comum que as nossas avós façam os casacos que a gente usa e cada vez mais comum que a gente compre casacos. E esse meu exemplo banal, na verdade, resume um pouco a evolução econômica. O que acontece é que, na verdade, a minha avó não era uma empresa. Ela apenas tinha um saber fazer, que era tricotar lá o casaco. Tá? O que é uma empresa? É transformar um saber fazer, um conhecimento, em algo que tenha valor de venda. Ora, vocês só vão comprar o casaco feito pela empresa se vocês não souberem ou não tiverem quem faça o casaco para vocês. Nesse sentido, a essência de toda empresa é fazer algo que os outros não saibam fazer, mas que precisem. Claro que a gente conhece um monte de empresa que faz um monte de coisa que a gente não usa. Porque aí tem nichos de mercado, tem padrões de consumo diferentes. Imagine que o mundo é gigantesco. Eu tenho empresa para tentar suprir um monte de necessidades diferentes. Tem coisas que vocês não têm necessidade e que outras pessoas têm.
Ora, se é verdade que na essência filosófica cada empresa deveria ter um saber fazer especial diferente, e se eu disse para vocês que a inovação nasce do conhecimento diferente, é razoável pensar que quando se fala de empresa e quando se fala de uma empresa de sucesso, a palavra inovação deveria estar presente no ponto de vista da estratégia. Porque concretamente, do ponto de vista da definição da empresa, uma empresa sem inovação não é uma empresa de verdade. E olha o que tem de empresa, que eu estou chamando aqui de empresa que não é uma empresa de verdade, vocês não imaginam. Essas são as empresas que vão à falência, as empresas que quebram, as empresas que desenvolvem, que oferecem produtos de baixa qualidade, empresas que não conseguem vender suficiente para pagar as contas e começam aí a deixar de pagar um tributo, começam a demitir as pessoas, começam a diminuir a qualidade da matéria-prima. Porque essas empresas não têm um conhecimento diferente, essas empresas não inovaram. Eu costumo dizer que, na verdade verdadeira, toda empresa deveria pelo menos uma vez na vida inovar. Nem que fosse o dia que surgiu a empresa. E se você quiser continuar existindo como empresa, como o mundo muda o tempo inteiro e os conhecimentos mudam o tempo inteiro, a empresa de sucesso muda o tempo inteiro. Então, inovação é absolutamente parte presente de qualquer estratégia competitiva vencedora. Se uma empresa desenvolve estratégia sem inovação, eu aposto a vocês que ela não será vencedora. Bom, pegando as definições, porque a gente vem construindo esse conceito de inovação, na verdade, né? Curto e grosso, é ter um conhecimento diferente. Só que, claro, concretamente eu preciso transformar esse conhecimento em uma aplicação que traga o resultado que eu me referi na definição original de inovação. Como é que as empresas fazem isso? Bom, primeiro que eu tenho que ter um conhecimento próprio. Muita gente abre uma empresa dizendo simplesmente, eu quero abrir uma empresa porque eu não quero ter patrão. Eu sempre que alguém, por alguma razão, me pergunta, professor, o que o senhor acha que eu vou abrir? Tu conhece o conteúdo dessa empresa? O que essa empresa faz? Essa empresa quer fazer uma empresa prestadora de serviço para fazer filmagens, fotos e filmagens para as pessoas usarem nosso serviço para fazer entrevistas, enfim, como vocês estão fazendo agora. Bom, entende de foto, entende de filmagem? Isso que eu disse no começo. Não sou eu que decido a posição que eu vou sentar na cadeira. Quem decide é quem vai entrevistar, porque tem o impacto da luz. Eu não sei se agora não está justamente, essa luz não está pegando no meu rosto. Para mim está agradável, porque está frio hoje, está quentinho. Eu estou conseguindo ter um conforto para mim conversando com vocês. Mas será que tecnicamente a imagem está perfeita? O que se espera de uma empresa de filmagem é que isso seja dominado. Tá? O que a pessoa, o que a outra empresa, o que o grupo que for contratar aquela empresa de filmagem for fazer, independerá da qualidade da filmagem. Ela tem que ter uma qualidade mínima. Olha, vocês me contratem para filmar a entrevista de vocês, eu garanto para vocês que não vai ter problema de luz, não vai ter problema de enquadramento, não vai ter problema de qualidade de pixels, etc. Mas, assim, uma linguagem típica daquele conhecimento. Então a primeira coisa que uma empresa tem que ter para inovar é dominar um conhecimento. E a segunda coisa é, além de dominar aquele conhecimento, é saber mudar aquele conhecimento. Porque o que acontece? Se é verdade o que eu disse para vocês anteriormente, de que uma empresa existe para suprir uma necessidade, onde vocês não sabem como suprir, não é que vocês talvez não saibam fazer os casacos de vocês, é que não vale a pena vocês pararem para fazer o casaco, para vocês não deixar de fazer aquilo que talvez vocês tenham que fazer. Então vocês compram um casaco. Então esse é o nicho de mercado de quem faz um casaco. Como é o nicho de mercado da empresa que faz filmagens. Claro que vocês podem trazer a máquina, fazer a filmagem. Mas talvez para conseguir uma máquina, para comprar uma máquina, tem um custo. Pegando um exemplo simples, óbvio que hoje nós todos temos uma máquina em casa.
ou usa o celular para filmar. Está muito comum hoje, por exemplo, em alguns programas, se eu não me engano, enfim, tem alguns programas de televisão que o pessoal já está fazendo as entrevistas com o celular. Tu vê que as caras já ficam meio amassadas. Claro que a lente do celular não é uma lente de uma câmera especial como essa que está sendo filmada aqui, quer dizer, ela distorce um pouco a imagem. Hoje nós tiramos fotos o tempo inteiro com o celular. Eu estou tirando foto da Nenê. O que acontece? A gente olha e diz, não é como uma foto de máquina, porque a foto do celular dá uma distorcida aqui, dá uma distorcida ali. Então, uma empresa precisa ter um conhecimento especial. Precisa dominar esse conhecimento. Seja ele para fazer casacos, seja ele para fazer filmagens. Tá? O domínio desse conhecimento tem que ser em tal profundidade, que a gente compra o serviço, o produto dessa empresa, não porque ela simplesmente tem esse produto ou faz aquele serviço, mas porque ela faz de tal forma que é melhor comprar daquela empresa do que da outra, ou porque é de fato uma qualidade superior, ou porque pela mesma qualidade ela me cobra menos do que o outro. Seriam basicamente as duas formas de atuação, ou porque eu tenho um diferencial grande, ou porque eu tenho um custo mais baixo. Basicamente essas são as estratégias das empresas. Predominante, claro, tu pode ter coisas aí no meio entre esses dois extremos. Ou tu faz custo baixo, ou tu faz diferenciação. Para ambos os casos, eu preciso dominar ou o conhecimento de como fazer barato, ou o conhecimento de como fazer diferente. O domínio desse conhecimento é o pontapé do processo de inovação. O que eu preciso então? Saber dissecar esse conhecimento, saber alterar esse conhecimento e principalmente saber fazer novas aplicações nesse conhecimento. O cara da empresa de fotografia, de filmagem, ele tem que estar atualizado com as novas tendências, tem que poder absorver os novos conhecimentos, tem que poder aplicar novos conhecimentos. Isso significa muitas vezes o investimento em inovação, investimento em pesquisa e desenvolvimento, investimento em engenharia, investimento em novos projetos, investimento em novos produtos. Claro que uma prestadora de serviço de filmagem não vai ter um laboratório para as novas tendências de fotografia. O cara tem que, se ele é um bom fotógrafo, ele tem que estar antenado no que está acontecendo pelo mundo da fotografia, da filmagem. A mesma coisa do casaco. Por que a gente começa a comprar, por exemplo, esse tipo de moletom escrito o nome da universidade que tu está usando? É algo que os americanos usavam, assim, a gente sempre viu nos filmes americanos usar, e a gente começou a adotar esse tipo. Quando eu fiz a faculdade aqui na URGS, não tinha esse tipo de produto, e já existia nos Estados Unidos. Eu tinha moletom que meu pai viajou e trouxe um moletom de uma universidade americana. Eu vinha para a minha universidade brasileira com um moletom da universidade americana. Claro, por quê? Porque é bom de usar moletom, é prático para quem é estudante, bota uma mochila nas costas e tal, é quentinho, tá? E tem esse charme de tu mostrar onde é que tu está estudando, que tu está na universidade. Isso é um nicho de mercado. Então, todas essas informações têm que ser dominadas. Você tem que saber fazer moletom, né? Pode ver, esse tipo de produto não tem 20 anos no Brasil. Não tem 20 anos no Brasil. Hoje tem que oferecer, porque senão as pessoas vão buscar outras alternativas. Então, o processo de inovação, a gente poderia ter resumido ele na atividade de pesquisa e desenvolvimento, só que, claro, a atividade de pesquisa e desenvolvimento é muito mais industrial, é muito mais ligada ao desenvolvimento de tecnologia. A empresa que faz a máquina, que filma essa gravação, certamente tem um laboratório de pesquisa e desenvolvimento para novas lentes, novos mecanismos da máquina, etc. Quem usa a máquina para filmar precisa estar antenado nas novas tendências. Então ele precisa ter, como se fosse uma atividade de pesquisa e desenvolvimento, mas basicamente a empresa, para poder manter a sua trajetória de sucesso, ela precisa ter um processo de inovação. Dominar conhecimentos, saber mudar os conhecimentos e saber aplicar novos conhecimentos. Quando eu falo aplicar novos conhecimentos, é aplicar conhecimentos naquilo que eu faço e que me caracteriza como empresa. Para manter a qualidade e, se possível, melhorar a qualidade do que eu faço, ou para manter o custo baixo, se possível, baixar mais ainda o custo
do que eu faço, para me manter posicionado estrategicamente no mercado que eu estou, eu preciso dominar esse processo de inovação. É o tipo de setor de atividade. Né? Vamos imaginar a economia dividida em 3 grandes segmentos. Né? O agronegócio, a indústria e os serviços. Quando eu falar de inovação no agronegócio, é diferente de falar de serviço. Quando eu falar de inovação na indústria, é diferente de serviços, é diferente de agronegócio. É óbvio que a gente vê cada vez mais uma interposição, muita empresa industrial adotando práticas de serviço para melhorar a qualidade do seu produto. Por exemplo, a empresa metalmecânica que faz peças para a indústria de automóveis, agora, junto com a entrega da peça, tem o serviço de um engenheiro para garantir a qualidade. O engenheiro não é que ele é comprado pela empresa, mas assim, se acontecer algum problema, etc., o engenheiro da empresa fornecedora está lá entregando um serviço, além do produto fisicamente. Claro que no campo isso também pode acontecer. Um pouco mais distante, mas talvez um pouco mais da mesma forma. É muito comum, a gente tem a figura do extensionista rural que vai lá e presta um serviço e que melhora a qualidade do resultado do campo, seja na pecuária, seja rural, enfim. Mas obviamente a gente tem uma diferença fundamental. Quando a gente fala de inovação em serviços, nós falamos de uma relação entre o usuário e o prestador de serviço. Não que isso não tenha na indústria, mas mais do que simplesmente essa relação entre o usuário e o prestador de serviço, na indústria a gente fala de um produto físico, inerte, né? A câmera que filma. Né? Claro que no final das contas a câmera que filma presta a ela um serviço, mas eu compro a câmera. Depois a gente vê o serviço. E o campo tem uma outra característica, porque claro que o alimento que eu como presta o serviço de me alimentar. Claro que o alimento, o arroz que eu comprei está dentro de um saco e concretamente ali. Mas é que aquilo só tem as propriedades de me alimentar porque ele é na verdade um ser vivo. Tá? É um ente biológico. Tem vida. Porque tem as propriedades, a proteína, o carboidrato, as vitaminas, etc, etc, etc. Tá? No arroz, tem na carne, tem no leite, tem uma série de características. Então eu tenho essa primeira característica que é fundamental entender. Uma segunda característica é, dentro de cada um desses segmentos, diferentes níveis. Por exemplo, no campo, a inovação que se faz lá no campo, propriamente dito, na propriedade rural, é diferente da inovação que se faz no frigorífico ou no ponto de venda da carne. O ponto de venda da carne já é quase um serviço, já é quase comercial. O frigorífico já é quase industrial, que é agroindustrial. E o produtor de arroz, o produtor do gado, desculpa no exemplo que eu estou dando do frigorífico, ele é mais agro mesmo, propriamente dito. No fim das contas, as empresas metalúrgicas hoje, tu consegue fazer no fundo do quintal da tua casa uma prensa para fazer uma arruela e tu não consegue fazer um remédio no fundo do quintal da tua casa. Tá? Porque é proibido por lei, porque exige todo um rigor científico por trás que faz com que eu não consiga fazer isso no fundo do quintal da minha casa. Serviços, o conhecimento é mais fluido ainda. Mas é óbvio que se vocês quiserem montar no fundo do quintal da casa de vocês uma empresa de telefonia celular, é completamente diferente de vocês quererem montar no fundo do quintal da casa de vocês uma empresa de filmagem de entrevistas. É óbvio que vocês conseguem perceber que é mais fácil fazer a empresa de filmagem do que fazer uma empresa de telefonia celular. Isto não impediu que um grupo de jovens fizesse no quintal da casa deles um aplicativo que trocasse mensagens e que atualmente a gente usa para fazer ligações de telefone. Ou seja, de qualquer lugar, então a inovação ela tem que levar em conta o ramo de atividade,
o tipo de conhecimento, mas fundamentalmente o surgimento de um WhatsApp que incomoda as empresas de telefonia celular, eu preciso de criatividade. Então, eu tenho que saber o nível, o conhecimento que eu tenho, né, o nível de maturidade desse conhecimento, e preciso ter criatividade. Sem criatividade, a gente não explica o surgimento de tantas startups. Então, por que surgem mais startups no mundo dos serviços e menos startups no mundo do agro? Porque a inovação é mais fácil fazer com base num conhecimento que eu domino no fundo, no quintal da minha casa, e se vocês forem estudar os exemplos no Vale do Silício, nos Estados Unidos, a gente sempre tem aquela imagem da garagem, né? A garagem do Bill Gates, a garagem do Steve Jobs, a garagem dos caras da HP, a garagem, entende? Por quê? Porque eram produtos que a apropriação do conhecimento se dava num nível mais simples e que dependia menos de equipamentos do que, se vocês quiserem hoje montar uma empresa petroquímica, vocês podem, mas vocês precisam de 2 bilhões de dólares para botar um reator em funcionamento, tem que ter interação com uma empresa que forneça petróleo, e não é uma relação que se decide da noite para o dia, vocês estão vendo pelas notícias como é complicado o mundo do petróleo, e enfim. Então eu acho que essas são as características principais, assim, é ter o domínio de um conhecimento, né? Saber o setor onde eu estou, e a propriabilidade sobre esse conhecimento. Na medida em que eu faço algo novo e aplico essa novidade, e essa novidade tem o impacto de mudar a configuração de um mercado, de aumentar a receita da empresa, é aí que tu mede o impacto da inovação. Quer dizer assim, se aquilo que eu fiz de diferente der o resultado de atrair consumidores para o meu produto, lembre-se que inovação é coisa de empresa. Estamos falando de empresas e seus clientes e consumidores. Né? Se aquilo que eu faço de fato atrai novos consumidores, tirando esses consumidores, e aí de novo vem uma coisa de economista, né? Você tem que, para o economista, o consumidor tem uma quantidade de renda determinada. Tudo aquilo que ele decidir consumir, ele vai consumir conforme o nível de renda que ele tem. Se há uma novidade no mercado, é óbvio que eu deixo de consumir outras coisas. Então, um dos indicadores indiretos de sucesso de uma inovação é provavelmente a queda de outros negócios. Então, o que acontece? Por que hoje a gente usa tanto os aplicativos de celular? Porque eles são novidades, eles facilitam a vida, eles resolvem um problema, eles suprem as necessidades que a gente tem. Mas ao mesmo tempo, só para voltar para o exemplo da telefonia celular, rigorosamente, se os amigos de vocês todos têm WhatsApp, vocês podem fazer as ligações para o WhatsApp. Vocês não usam mais a companhia de telefone. A companhia de telefone tem que se dar conta que ela não é mais uma provedora de serviço de celular, de telefone, mas ela é uma provedora de acesso à internet para vocês fazerem as ligações por um aplicativo que não é o da companhia. Então, uma das medidas de sucesso da inovação é o quanto ela altera as relações de mercado. Essa é uma medida mais ampla, né? Sempre estou indo do amplo para o restrito. Né? No âmbito restrito, a medida de inovação, né, como é que ela afeta a empresa? Aumentando o faturamento, aumenta a participação no mercado, diminui custos, basicamente tem que ter uma medida econômica de sucesso. Não adianta falar de inovação e as vendas caíram, a inovação e o faturamento não aumentou e os custos aumentaram. Não é inovação. E aí nós voltamos para a primeira pergunta. Né? Inovação tem que ter impacto econômico e eu tenho que medir isso. Então, por exemplo, qual é o percentual de novos produtos no faturamento de uma empresa? O que é novo produto? Aquilo que foi lançado no último ano. 5%, 30%, 60%. É óbvio que uma empresa cujos produtos lançados há um ano
né, há menos de um ano, participam com 60% do faturamento da empresa, é mais inovadora do que aquela que tem só 5% dos seus produtos participando do faturamento, né, dos novos produtos. É muito mais provável que empresas em ramos de atividade na fronteira do conhecimento científico e tecnológico tenha maior participação de novos produtos no faturamento do que empresas tradicionais com conhecimentos já amplamente conhecidos teriam. É mais provável, nos últimos anos a gente vê isso, que o setor de serviços seja mais inovador do que o setor do agronegócio, por exemplo. Natural que se espere isso. Mais fácil ter uma startup que faz um aplicativo do que ter uma startup que faça uma nova, um novo varietal de alguma planta, de algum trigo, de soja, sei lá. Isso não impede que aconteça. Muito pelo contrário. Nós vemos muita inovação acontecendo no agronegócio. Mas aí eu dependo de uma estrutura muito mais científica e tecnológica, dependo de investimento em pesquisa e desenvolvimento, diferente do fundo da garagem de uma startup do Vale do Silício. Impede que tenha uma aqui, assim como não impede, mas assim, a probabilidade é que eu vá assistir muito mais pipocar de novidades aqui do que no caso do agronegócio. Agora, rigorosamente, no ponto estrito, é assim, aumento de faturamento, redução de custo, aumento de mercado, são indicadores que mostram que houve um ganho positivo para aquela organização. Essa eu acho que é a forma de medir o impacto da inovação na firma. Não, claro que não. É pela resposta anterior, né? Dependendo do nível de maturidade tecnológico, dependendo do nível de intensidade do uso de novos conhecimentos por cada setor, é claro que vocês conseguem imaginar o que a gente chama de setores tradicionais são menos intensivos no uso de novos conhecimentos aplicados, ou seja, de novas tecnologias, do que setores mais modernos, né? O setor hoje de TI, como se chama, de informática, de celular, internet, redes, etc., é muito mais propício ao uso de novas tendências e novos conhecimentos e novas aplicações de novas tecnologias do que o setor de calçados, couro, de confecção. Isso não impede que lá no calçados, no couro, nas confecções, no têxtil, não tenha inovação. A inovação hoje no calçado, no têxtil, é muito mais de estilo, moda, design, enquanto a inovação no setor de smartphones, por exemplo, de computadores, de tablets, é de processadores, novas telas, novas capacidades de realização de tarefas. Não são níveis diferentes em função da própria história do setor. É óbvio que um dia o setor de calçados já foi tão inovador para aquela época quanto é o setor de smartphones hoje. E como vai ser um outro setor daqui a 30 anos, e que vai, quando a gente comparar com o smartphone vai ser o que é o calçado hoje para nós. Como é que se ganha dinheiro no mercado de calçados hoje? Fundamentalmente, assim, o sapato é o mesmo. Vamos, se é um sapato de couro colado em cima de um solado, um cabedal colado sobre solado, como se diz, o que muda é o design, é a capacidade de criação quase que de um artista, né? O criador, o estilista, né? A criadora, estilista, o designer, que é diferente no setor de smartphones. Assim, agora esse smartphone é a prova d'água. O que significa um smartphone à prova d'água? Houve um estudo, houve uma pesquisa, houve o desenvolvimento de uma solução para dar essa hermeticidade ao aparelho que ele possa ser usado embaixo d'água, né? Então são ganhos que se consegue dar no produto final com incrementos de novas tecnologias. Não quer dizer que eu não tenho um sapato à prova d'água, tá? Mas eu garanto para vocês que a gente é menos atraído pelo fato do sapato ser à prova d'água e mais atraído pelo fato do sapato ter um design
interessante, um estilo legal, que me mantém dentro da moda, etc., diferentemente do celular. Um novo processador com a capacidade 3 vezes mais rápida de acessar a internet. Opa, isso foi resultado de pesquisa científico-tecnológica em capacidade de processamento, em miniaturização, na qualidade do material que tu usa, no chip. São diálogos diferentes. Então eu diria que basicamente a diferença de um setor para o outro é fundamentalmente assim, o nível de maturidade, né, o que a gente chama de curva S, né, porque faz um formato de S, né, ao contrário, assim, faz um formato de S, então assim, um eixo, a curva faz assim. O começo da história de um conhecimento aplicado é sempre de rápido crescimento, porque a gente vai incorporando novidades, até que chega no momento onde isso começa a crescer a taxas decrescentes, porque vai esgotando a possibilidade de incorporar novidades. Essa curva faz esse formato ao longo do tempo. Ou seja, é absolutamente natural para todo e qualquer conhecimento aplicado, transformado em tecnologia e em bens e serviços, que deem resultado para as empresas, que seja mais inovador no começo e menos inovador no final. É isso que a gente chama de obsoletização. Os setores que tendem ao final da curva estão mais próximos de uma obsoletização do que outros. Eles precisam se reinventar. Né? O que a gente vê, claro, a gente vai continuar usando sapato. Tá? Até que desenvolva uma tecnologia onde a gente incorpore uma modificação celular no pé e que coisa, aí já é outra ciência, é quase ficção científica. Né? Ficção científica sempre é aquilo que a gente hoje não consegue imaginar que é possível ter. É óbvio que para 3, 4, 5 gerações atrás, os aviões eram ficção científica. Imagina voar. Hoje o avião é algo banal para qualquer um de nós. Claro, pode ainda ser caro, pode não ser... Pois é, e aí já tem uma outra diferença, que é o nível de inovação dos diferentes setores que compõem uma economia. Se nós pegarmos o Brasil, por exemplo, nós somos um país menos inovador do que, por exemplo, os Estados Unidos, porque os setores que compõem a economia brasileira são muito mais setores chamados de tradicionais do que os setores que compõem a economia americana, que são setores mais de vanguarda. Curto e grosso, viajar de avião, por mais que a gente possa dizer, hoje todo mundo viaja de avião, ainda é algo que uma minoria de brasileiros fazem. No entanto, nos Estados Unidos, a grande maioria dos americanos viajam de avião. E é assim com tudo. Né? A gente pode ter essas diferenças entre setores industriais, a gente pode ter essas diferenças entre nações, a gente pode ter diferenças entre regiões, entre cidades. Né? Assim, a região metropolitana de uma capital, ela tem a capacidade de articular conhecimentos diferente de uma pequena cidade no interior. Isso não quer dizer que não possa ser articulado os conhecimentos, mas as possibilidades são muito menores. Geralmente a pequena cidade no interior é focada num segmento, já a grande cidade tem indústria, serviços, universidades, etc. Todas essas dinâmicas levam em conta, fazendo com que eu tenha níveis diferentes de inovação. Se a empresa estiver em setores mais modernos, é quase que uma obrigação, não um luxo, ela ter uma atividade formal, deliberada de inovação. Ou seja, ela o tempo inteiro está querendo agregar novos conhecimentos, gerar novos valores aos produtos que ela tem. Uma firma que está inserida num setor mais tradicional busca estrategicamente outras formas de ganho, novos mercados, ganhos de eficiência, ganhos de qualidade. Não que não seja inovador isso, mas o impacto é muito menor da inovação nesse setor do que é num setor mais moderno. Bom, pelo que eu acabei de te responder, é absolutamente direta. Né? Aí nós temos que ter um pouco de calma, tá? Para não fazer juízo de valor. Eu diria para vocês, o quanto mais inovador for a empresa, o setor, a cidade, a região, o estado, o país, mais desenvolvida será a empresa, o setor,
a cidade, o estado, região, o estado, o país. Tá? Essa é a primeira resposta reta. Quanto mais inovador, mais desenvolvido. Seja no nível da firma, seja no nível do país. Ponto final. Mas é mais profundo do que isso. Né? Como eu disse no começo, se é o novo conhecimento que fará a diferença, porque nós temos necessidades continuamente crescendo e que precisamos que elas sejam atendidas, e a empresa que consegue atender uma necessidade que nem eu consigo atender porque eu não tenho aquele conhecimento, é razoável pensar que aquele conhecimento que ninguém tem e que eu tenho e que eu qualifiquei de inovação vai fazer com que eu cresça mais do que a média dos demais, então eu serei mais desenvolvido. Então agora vamos falar a noção. Essa é a molécula básica, tá? Assim, é o nível básico, a mecânica. Por que uma empresa se desenvolve? Porque ela aplica conhecimento novo numa taxa superior à dos seus concorrentes e atrai mais consumidores do que a média. Bom, se isso é verdade, vamos pegar uma região, né? Por exemplo, peguem aqui a região metropolitana de Porto Alegre. O que eu preciso ter? Fontes de conhecimento. A fonte primordial de conhecimento é o sistema educacional. Desde a base, mas obviamente que eu não ensino novos conhecimentos que nunca foram ensinados para ninguém no colégio. É que no colégio eu ensino todo dia a mesma coisa, é que é novo para a criança. É isso que a gente esquece. É que quando a gente faz a escola básica, todo mundo diz, mas é toda vez a mesma coisa, sim. Porque quem chega está zerado de conhecimento. E eu preciso encher as crianças com uma bagagem mínima de conhecimento. Então aí vem o primeiro problema. Se o nível mínimo que eu ofereço de conhecimento para aquelas crianças está abaixo de um padrão médio de desenvolvimento, o nível educacional inferior não permitirá que se tenha um nível de conhecimento superior. É muito... Essa explicação que eu estou dando para vocês é muito próxima do que na realidade que nós encontramos no Brasil. O nível de circulação de conhecimento no Brasil é inferior de outros países. Claro que quando eu chego na universidade, que é onde os novos conhecimentos começam a ser incorporados à base de conhecimento que a gente teve na escola, muitas vezes, se o conhecimento é muito de vanguarda, fica difícil para quem não teve a base completa entender. Vocês já devem ter visto colegas de vocês dizer, o meu negócio não é ciências, não é matemática, eu não entendo nada de matemática, vou para humanas. Não tem problema nenhum. O problema é que o impacto do desenvolvimento, né, o impacto no desenvolvimento de conhecimentos científicos e tecnológicos das chamadas ciências duras, é mais evidente do que o desenvolvimento científico e tecnológico das chamadas ciências sociais. Não que não tenha. Mas buscar soluções no mundo da biologia, da química, da física, da matemática, é o que constrói o maior espectro de soluções que atraiam consumidores no dia a dia. Porque vocês precisam de comida, então precisa de biologia, de química, de física. Vocês precisam de roupa, então precisa de física, de química, precisa de engenharias. Vocês precisam de saúde, precisa de medicina. Vocês precisam... Então, claro que vocês precisam de um mundo melhor, onde haja soluções melhores, mas antes de ter essas soluções mais sociais, vocês precisam de soluções muito concretas. Então, um país que não se foca em ciências, por exemplo, não terá no repertório de suas soluções biológicas, na física, na química, etc. E aí nós vamos ter que comprar essas soluções de fora. Aqui a região de Porto Alegre, que nós temos várias universidades, e onde o nosso nível de ensino não é, digamos assim, ou ele é razoavelmente acima da média nacional. O que a gente vê acontecer é que, em especial nessas nossas grandes universidades aqui da região metropolitana, Porto Alegre, URGS e PUC, fora da região metropolitana, principalmente Unicinos,
Porque a gente vê que em torno dessas universidades circula um perfil de empreendedores diferente do que circula em torno de outras universidades e de outras regiões. Eu começo a ver pipocar novos negócios, justamente porque eu tenho uma base de conhecimento. Ainda é pouco, ainda talvez não seja o suficiente para dinamizar e transformar completamente essa região. Mas é suficiente para a gente ver que quanto mais desenvolvimento científico e tecnológico eu tiver, maior será esse pipocar de novos negócios. Né? É o que a gente assistiu fundamentalmente e a gente venera, e as pessoas se encantam com as histórias, e livros, e filmes, e entrevistas, e matérias, e documentários, com o que acontece principalmente na Califórnia, no Vale do Silício. Né? Eu tenho meia dúzia de universidades espetaculares, de centros de pesquisa que concentram conhecimento num nível muito acima da média, e obviamente que se eu concentrar conhecimento acima da média, eu vou ter como resultado o spillover, né? o respingar, o escorrer de oportunidades de novos negócios acima da média. Então, assim, essas coisas é um círculo virtuoso, né? Quanto mais conhecimento eu tenho, mais novos negócios eu vou ter, mais desenvolvimento eu tenho, mais conhecimento eu atraio, mais novos negócios e eu vejo subir. É por isso que a gente vê algumas cidades mais avançadas do que outras, algumas regiões mais avançadas do que outras, alguns países mais avançados do que outros. Eu diria hoje, infelizmente, o Brasil não é um país mais desenvolvido, não porque nós não temos recursos, não porque nós não temos a base, seja recurso humano, seja recurso natural. É que o nível do conhecimento que circula na economia brasileira é ainda abaixo do potencial que esse conhecimento tem para aproveitar a riqueza que nós temos. Entende? Assim, é que a riqueza que nós temos nos colocaria num outro patamar se nós tivéssemos conhecimento suficiente para aproveitar essa riqueza. Não adianta a gente dizer, se nós não pesquisarmos a biodiversidade brasileira, vem gente de outros países e aproveitam. Eu concordo plenamente. Só que para nós aproveitarmos a biodiversidade brasileira, nós temos que ter um nível de conhecimento superior. Não que nós não tenhamos nível para aproveitar, mas nós não temos em quantidade suficiente para tomar de assalto os nossos recursos nós mesmos e transformar os nossos recursos em negócios que tenham um impacto global. Nós ainda pensamos muito no mercado local. Assim, eu vou abrir um negócio para vender aqui na esquina, para vender aqui no bairro, para vender na minha cidade, na minha região, e é isso. Se vocês forem olhar os jovens empreendedores por trás das startups nos Estados Unidos, eles têm algumas máximas. Ter um conhecimento de fronteira, para isso tem que estar próximo da universidade que faz pesquisa, e não da universidade que é só colégio de terceiro grau. Eu tenho que ter a capacidade de desenvolver uma solução com esse conhecimento, que seja uma solução que atinja o máximo possível de pessoas. E para atingir o máximo possível de pessoas, porque eu quero ganhar dinheiro. Tá? Só que eu não vou ganhar dinheiro só abrindo um negócio. Tem que abrir um negócio que atraia o máximo possível de pessoas. Eu tenho duas grandezas. Eu preciso ter uma rápida capacidade de tornar isso numa escala economicamente eficiente, ou escalabilidade. E obviamente que o único lugar onde eu vou conseguir isso é na esfera global. Então os negócios já nascem para, vamos ver, se tudo der certo eu domino o mundo. Agora, para dominar o mundo eu tenho que ter um conhecimento acima da média mundial. Se nós temos aqui conhecimentos que nem sequer estão acima da média nacional, como é que a gente vai dominar o mundo? Então os nossos mercados são restritos. Então, fonte de conhecimento de nível médio superior para gerar aplicações de nível médio superior que possam atingir mercados além dos nossos. Esse é o grande elemento que faz com que inovação gere desenvolvimento. Abaixo da média. Dentro dessa noção de média, abaixo da média. Basicamente, algumas razões. A primeira é que nós temos 80%, 70%, 80% da nossa indústria focada em setores tradicionais, e como eu tinha explicado para vocês, setores tradicionais já estão
na sua curva de evolução numa parte mais estabilizada, mais madura, onde, não tem muito mais o que fazer, né? Não tem muito mais conhecimento para ser incorporado. 2, quando tem, é marginal, são detalhes. Coisas muito maiores do que esse marginal são caras. E por serem setores que estão em segmentos tradicionais, cujo conhecimento já é amplamente dominado, o nível de concorrência é muito alto. E quando o nível de concorrência é muito alto, porque todo mundo domina aquele tipo de conhecimento, os preços são baixos. Quando o preço é baixo, as margens são pequenas. E aí reduz a capacidade de investimento. Então, nós somos um Estado que temos uma estrutura industrial fortemente calcada em setores tradicionais, onde os incrementos, né, as novidades são mais escassas, e quando se quer fazer, ainda se tem um problema de custo. Né? Investir em inovação, investir em pesquisa e desenvolvimento, investir em desenvolvimento de novos produtos é um esporte relativamente caro. Eu preciso ter margens grandes para poder fazer isso. Esse é um primeiro ponto. Tá? O segundo ponto é que, em sendo esta a característica predominante, não adianta culpar o nosso empresário dizendo que ele não tem cultura de inovação. Ele está sendo muito coerente, porque se eu estou neste segmento e eu não tenho por que inovar e não tenho como inovar, por que eu vou inovar? E aí tem um terceiro agravante. Ele não precisa inovar. Porque se ele faz um produto tradicional, que é o mesmo produto que vem sendo feito há 30, 40, 50 anos, e tem mercado para este produto, por que ele vai gerar mais custo? Se a estratégia de concorrência dele é justamente custo baixo. Ele está sendo absolutamente racional ao decidir não inovar. Então, qual é a grande questão? Nós devemos mudar a estrutura de negócios. O problema é que estes produtos que nós produzimos ainda estão calcados numa visão estratégica, e esse é o ponto, essa é a cultura que tem que ser mudada. Numa visão estratégica de concorrência por volume e preço. Que hoje em dia, com a China, esquece. Não é viável. Moral da história, o que a gente vem assistindo no caso do Rio Grande do Sul é o que a gente chama, e que é o que a gente vem assistindo no Brasil hoje, é o que a gente chama de processo de desindustrialização. A indústria vem perdendo a participação na geração de riqueza nacional. Por quê? Porque o produto que a gente produz ninguém mais quer comprar, só aqui no Brasil. Fora do Brasil não se compra mais, até porque hoje esse tipo de produto comunzão, industrial, batidão, bastantão, isso a China fez. Bom, então moral da história é o seguinte, se eu quiser continuar produzindo arroelas, sapatos, vestuário, produtos chamados tradicionais do ponto de vista industrial, eu preciso me especializar, continuar fazendo arruelas, vou continuar fazendo sapatos, vou continuar fazendo roupas. Eu vou me especializar em nichos de mercado. Talvez eu faça arruelas para equipamentos médicos. Talvez eu faça sapatos para atividades esportivas de alto desempenho. Talvez eu faça vestuário para a moda de luxo. Eu vou para um nível que é o que a gente chama de produtos premium. Aí eu vou ter, mesmo em setores industriais tradicionais, empresas cuja obrigação de serem mais inovadoras passa a ser evidente. Porque se eu sou líder tecnológico de um setor tradicional, eu preciso me comportar como se eu fosse uma empresa de alto nível tecnológico. Isso não quer, é o seguinte, as nossas empresas acabaram se focando fundamentalmente em fazer mais do mesmo. Essa estratégia não funciona mais, não nos volumes que nós fazemos comparado com os volumes que faz a China. Não adianta fazer mais do mesmo. Bom, então nós temos que fazer cada vez coisas mais diferentes e aproveitar que coisas mais diferentes são vendidas em pequenas escalas e justamente as nossas escalas são relativamente pequenas e nos especializar nessas coisas diferentes. Fazer coisas diferentes de setores tradicionais. Vou me especializar, eu vou fazer especialidades dentro do tradição. Todos os setores, a gente divide a economia basicamente em setores em nível de intensidade tecnológica. Curto e grosso, tá?
baixa intensidade e alta intensidade. É o chamado low-tech e high-tech. No entanto, mesmo em setores low-tech, eu tenho empresas que se comportam como se fossem high-tech. É só vocês pegarem, por exemplo, as principais empresas do setor de calçados. Essas empresas têm P&D, têm desenvolvimento, interagem com a universidade. Pega uma Grendene, por exemplo. Está no setor tradicional. Faz um produto que, a rigor, qualquer um poderia fazer. Sandália de plástico, sapato de plástico. No entanto, os caras têm um nível de pesquisa e desenvolvimento tão superior à média que eles são líderes daquele setor. Então eu tenho setores de baixa, média e alta intensidade tecnológica, e eu tenho dentro de cada um desses setores, como se fosse assim, um eixo, né? Diferentes níveis tecnológicos do setor e diferentes níveis tecnológicos das empresas de cada setor. Então, num setor de baixa intensidade tecnológica, eu tenho empresas de baixa intensidade tecnológica, de média e de alta intensidade tecnológica, que geralmente são os líderes dos setores. E num setor de alta intensidade tecnológica, eu tenho empresas de baixo nível. Então, é óbvio que tem empresas que fazem equipamentos eletrônicos de última geração de uma qualidade inferior. Então, esse é mais ou menos a configuração. Eu diria que hoje nós nos concentramos em setores de baixa intensidade com empresas de baixa intensidade. Essas empresas fazem a estratégia, entre aspas, correta. Se tu é uma empresa de baixa intensidade, num setor de baixa intensidade, foco em custo. Foco em escala. O problema é que essa estratégia não tem dado mais resultado. Então vamos mudar o foco da empresa. Vamos continuar no setor de baixa intensidade, sim, mas vamos mudar o nível de intensidade da firma. A empresa passa a investir em pesquisa e desenvolvimento, e aí eu preciso de suporte público para isso, de editais para isso, né? Quase como se fez durante os últimos 10 anos aí, políticas públicas de incentivo a puxar a sociedade de um nível inferior para um nível médio superior, seja programas do tipo Minha Casa Minha Vida, Bolsa Família, não tem problema nenhum. Mas que eu faça o mesmo tipo de política pública para eu puxar as empresas de um nível inferior para um nível médio superior. Vou criar lá o Minha Empresa Minha Vida, o Bolsa Empreendedor, enfim, criar mecanismos que façam que, mesmo em setores de baixa intensidade tecnológica, a minha empresa possa ter níveis de intensidade tecnológica superiores. E aí, com um nível tecnológico superior, desenvolver produtos mais especializados, produtos premium, é o sapato de luxo, é a roupa de ginástica, é o metal mecânico para a indústria de precisão, ou seja, eu vou especializar, é o alimento orgânico, é o alimento funcional, é o alimento premium, é a peça premium, é a roupa premium, é o sapato premium. Aí nós temos uma alternativa. Via de regra hoje, nós somos uma indústria que está focada em baixa intensidade tecnológica com empresas de baixa intensidade tecnológica. Esse é o resultado da nossa pesquisa, é esse aí. Nós somos o que a gente chama de prestadores de serviço industrial. Eu não vendo produtos, eu vendo a capacidade de produção da minha empresa. Eu sou comprado, eu não sou vendedor. E aí, obviamente, quem manda na relação é o cliente sempre vai querer pagar o mais barato possível, eu nem desenvolvo nada, eu só faço o que ele me pede e assim por diante. Né? E obviamente que eu vou ficando em empresas pequenas, sem capacidade de investimento, e é um emaranhado de coisas que a gente precisa repensar. Acho que a indústria brasileira sofre dos mesmos... como é que eu podia dizer? Os mesmos males, não é a palavra correta, eu acho que não é uma questão de ser mal isso. Ela sofre das mesmas restrições da indústria gaúcha. O Rio Grande do Sul é um microcosmo do Brasil. Agora existem setores mais avançados, eu não falei isso na pergunta anterior, mas eu posso falar agora. É evidente que nós temos casos de empresas inovadoras no Brasil. É evidente que nós temos setores da economia brasileira que têm sucesso. O agronegócio brasileiro é um caso mundial de sucesso. Nós
em 20, 30 anos, nos transformamos no maior produtor de soja, o maior exportador de soja, não produtor, produtor de soja, o maior exportador de carne, o maior exportador de laranja, o maior produtor de café, algodão, enfim. Acho que vale a pena a pergunta, porque é o seguinte, acho que assim, tanto no Rio Grande do Sul quanto no Brasil, se nós formos olhar para o agronegócio, eu diria que nós somos relativamente inovadores. Porque se pegou a tendência mundial de incorporação de ciência e tecnologia no campo, começado, se nos anos 60, 70, né, nos Estados Unidos principalmente, nós pegamos os anos 80 e fizemos isso com sucesso, mas eu diria que a grande razão do sucesso do campo brasileiro, e veja bem, não é que o campo brasileiro sustenta, até tem muita gente que defende a ideia de que sustente o país, né? Eu até posso discutir alguns dados que demonstram o poder de geração de riqueza do campo. Dependendo da forma como a gente olha, o campo é responsável por 10, 12% do PIB brasileiro. Mas se a gente for entender a agroindústria como um todo, e o fato de que o campo está ligado umbilicalmente com a vida, né, da questão da alimentação e tal, há cálculos que mostram assim, que o campo já é responsável por 30, 40% da riqueza nacional. Ou seja, mais de um terço do que se gera de riqueza tem relações diretas ou indiretas com o campo. Nesse sentido, sim, é inovador. E por trás disso, quase que como resposta a tudo que a gente viu, é que na verdade a gente tem um mecanismo formal de geração e aplicação de conhecimento no campo, cristalizado pelo Embrapa. Eu tenho pesquisa, eu tenho a transformação daquilo em uma prateleira de soluções, e eu tenho as empresas pegando essas soluções e transformando elas em novos processos, qualidade do produto, novos produtos do ponto de vista do mercado. Então, eu tenho ali uma mecânica que traduziria o sucesso. Da mesma forma como na indústria, nos serviços, a gente tem casos de empresas. Eu diria que seria... O Brasil tem casos de empresas inovadoras. A Embraer é um exemplo típico disso. A Natura, a Boticário, a própria Petrobras com a tecnologia de águas profundas, a própria Vale com a parte toda de logística de minério, as grandes empresas de alimentos, BR Foods, Friboi, Marfrig, ou seja, assim, a gente tem casos de empresas. Não estou entrando no mérito da questão política, de estar envolvido em escândalos de Lava Jato, etc. Não vou entrar. Coisas nossas, estou falando isso até para preparar mais uma pequena lista de empresas, que é as nossas empreiteiras. Hoje viraram um falso retrato do que elas talvez já foram, mas é uma época onde a gente ouvia falar da competência das empreiteiras brasileiras para fazer grandes obras mundo afora, mundo afora. Competências, se a Embraer tem a competência tecnológica para desenvolvimento de aeronaves, se o Boticário tem competência científica e tecnológica para o desenvolvimento de cosméticos, né, ou a Natura, se a Petrobras teve competência tecnológica para desenvolver um processo inédito, eu também posso falar na competência não tecnológica, mas gerencial das empreiteiras para fazer grandes projetos, da Vale para fazer logística, da Havaianas, da Alpargatas para botar um chinelo de dedo no mundo como uma peça icônica de moda, né? Quer dizer assim, já não é mais questão só tecnológica, é questão de negócio. Então, na verdade, o segredo da inovação está em ter um conhecimento novo aplicado concretamente para ganhar dinheiro. Se esse conhecimento é basicamente, e o tom da nossa entrevista sempre foi muito mais na questão tecnológica, isso não quer dizer que eu não tenha, e isso é válido principalmente para setores de baixa intensidade tecnológica, para setores cujo a sua história já está mais para o final da curva.
No final da curva, onde eu não tenho mais como agregar valor do ponto de vista de novas tecnologias, eu posso agregar valor com novos negócios, encontrar novos mercados, novas formas de comercialização, uma nova forma de venda, uma nova embalagem, um novo ponto de venda, o uso da internet para o produto que antes era só vendido na loja física, um novo ramo de atividade, uma nova forma de vender, de fazer as pessoas consumirem determinado produto. Bom, antes a gente via muito mais filme no cinema do que vê hoje filme em casa. E mais, a gente vê filme hoje no celular. Quer dizer, houve uma mudança de modelo de negócio que vai além da mudança simplesmente tecnológica. E aí eu acho que o Brasil teria uma grande vantagem. E a gente vê isso com exemplos, como por exemplo, a Ambev, a própria BR Foods, são empresas que no fundo, não têm um desenvolvimento tecnológico espetacular por trás. Elas continuam fazendo mais do mesmo. O que elas mudaram foi o jeito de fazer negócio. A Ambev galgou estágios, hoje tem uma escala global, né? A maior empresa de bebidas do mundo tem a Ambev por trás, junto com uma empresa belga, e que comprou a Budweiser nos Estados Unidos. Nós temos a BR Foods, que juntou fundamentalmente duas empresas que originalmente eram concorrentes, estão dentro do mesmo portfólio, a Perdigão e a Sadia, e agregou novos produtos em torno disso, e hoje é um portfólio de produtos. Então a gente tem uma capacidade de inovação. Então eu diria assim, o Brasil é um país inovador. No rigor que eu dei para vocês até agora, eu diria o seguinte: menos do que eu gostaria e ainda por cima abaixo da média do que deveria. Isso não quer dizer que não tenha casos de inovação. E quando a gente interpreta qual é o perfil do inovador made in Brasil, a gente tem menos casos de desenvolvimento de novas tecnologias e mais casos de desenvolvimento de novos negócios. E talvez esta seja a chave. Lembram da figurinha que eu fiz para vocês? Eu tenho assim, setores de baixa, média e alta intensidade tecnológica, e empresas de baixa, média e alta intensidade tecnológica. Ora, num setor de baixa intensidade tecnológica, onde a história da tecnologia daquele setor já está praticamente toda escrita, o sucesso de uma empresa é menos calcado no desenvolvimento de tecnologia e mais calcado, talvez, no desenvolvimento de novas formas de negócio. O exemplo que eu dei de transformar o produto numa especialidade, num produto premium, é menos tarefa de um engenheiro de um produto metálico e mais a tarefa de um estrategista para a colocação do produto naquele mercado. Que competências eu tenho que ter? Para este tipo de produto, claro que eu preciso do engenheiro para desenvolver a arruela que vai estar sendo usada para garantir a precisão de um tomógrafo produzido na Alemanha. Agora, como é que eu coloco a arruela made in Brasil como sendo uma boa arruela que tem a precisão que o equipamento, a precisão técnica que o equipamento exige, o equipamento vai vibrar e não pode alterar. Quem garante isso é uma arruela, é uma bucha, é um plástico, uma borracha, alguma coisa assim. Tá? Eu preciso de uma capacidade comercial, eu preciso do cara que vai no exterior, que saiba abrir mercados, que saiba desvendar formas de fazer negócio, que entenda da legislação do Brasil e da Alemanha para colocar o produto lá, que consiga interpretar normas técnicas alemãs e transformar isso numa capacidade de produção que atenda aquela normatização. Sei lá, lembrei agora de empresas brasileiras de brinquedos que quebraram fazendo brinquedo de plástico, porque isso veio da China, mas ganharam mercado internacional porque fazem brinquedos de madeira com tinta atóxica. E uma vez que eu fiz o brinquedo de madeira com tinta tóxica, o que parece óbvio, né? Porque se é para dar um brinquedo pintado para uma criança, que a tinta não seja tóxica. Bom, isso é a geração de vocês. A minha geração brincou com brinquedos que a tinta era tóxica porque ninguém nunca tinha se dado conta desse tipo de coisa. Bom, mas existem países onde o brinquedo de madeira, se não for com tinta tóxica, não entra. Hoje praticamente todos os países do mundo são assim, mas há 15 anos atrás não eram. Isso é menos uma questão de capacidade tecnológica e mais uma questão de capacidade de negócios, né? Que é como a gente, no nosso modelo, para tentar entender as empresas, a gente divide. A empresa tem um pacote tecnológico e um pacote de business. Eu diria que o Brasil é pouco inovador, talvez para responder a pergunta. É pouco inovador do ponto de vista tecnológico,
abaixo da média, porque o nível médio de conhecimento técnico-científico ainda que circula é baixo, ou seja, nós não temos muita possibilidade, o que nós podemos fazer é isso que nós fazemos do ponto de vista técnico, mas o nosso potencial de inovação em business, em negócios, em modelos de negócios, em mercados, em organização, é muito maior do que a gente imagina. Então vamos nos especializar nisso. Vamos transformar um produto tradicional, simples, que normalmente a estratégia de venda é de custo baixo, num produto com mais valor agregado comercial, que atinja mercados de nicho, que atinja e que possa ser percebido como mais valioso. Acho que esse é um ponto fundamental que a gente tem que considerar. É que essa coisa de prognóstico depende de algumas questões, tá? A primeira delas é uma questão conjuntural. Nós estamos vivendo num momento onde a conjuntura não é, por um lado, não é a mais propícia para o desenvolvimento. A gente vive uma crise institucional terrível, né? A gente teve o afastamento, não só... É aí que a gente tem que talvez pensar, nós não tivemos apenas o afastamento de um governante e ou de um partido, né? Nós tivemos o afastamento momentâneo, que seja por enquanto, de uma mentalidade de imagem de país desenvolvido. E nós temos a chegada de um governo provisório, e que não é a chegada de um governante e os partidos que apoiam, mas é a chegada, supostamente, de uma outra mentalidade do que é desenvolvimento para um país. Não estou fazendo apologia de A ou de B, não estou defendendo A nem B. São visões de como o mundo deve funcionar diferente. Ponto. Se ao final desse período conjuntural de instabilidade político-institucional que a gente vive, nós tivermos a vitória de A, no caso aqui do meu exemplo, o retorno do governante anterior, de seu partido e de sua imagem, né, de sua filosofia do que é desenvolvimento, nós teremos um cenário em 2026. Se nós tivermos a manutenção deste governo provisório, no afastamento definitivo do governo anterior, e por tabela, o arranjo de forças políticas e partidárias e a suposta nova mentalidade, nós teremos um outro cenário em 2026. Basicamente, quais são esses dois cenários? Tá? Num cenário, eu tenho uma economia que preza principalmente pela ideia de desenvolvimento que há de que país desenvolvido é um país que não tem pobreza. Esse era o lema, inclusive, né? País rico é um país sem pobreza. E eu diria que a outra é uma visão que diz que país rico é país com riqueza. Então, elas são mecanicamente diferentes. Numa, eu vou fazer de tudo, por exemplo, o gasto público vai ser todo ele colocado para tirar as pessoas da pobreza. Porque quando eu somar os indicadores econômicos e eu tiver um IDH superior, eu desenvolvi. No outro, eu vou usar o gasto público para dinamizar as empresas. Com o argumento de que com mais empresas mais fortes, eu terei a geração de emprego e eu puxarei as pessoas para cá. Há quem ache que o primeiro modelo é mais eficiente e melhor. É melhor um mundo onde todos ganham menos, mas todos ganham o mínimo necessário para viver, do que um mundo onde há o risco latente de alguns ganharem mais do que os outros e esses que ganham menos ganharem abaixo do que precisam para viver. Isso aí é uma questão de novo, de juízo de valor. De novo, a realidade A, a solução A, isso nós vamos saber nos próximos 2, 3 meses, gerará um impacto dentro de 10 anos diferente da solução B, que gerará um impacto diferente dentro de 10 anos. Do ponto de vista dos indicadores macroeconômicos, que é o que todo mundo gosta de falar, dívida pública, juro, dólar,
bolsa, desemprego, investimentos, etc., né? A solução A não gerará ganhos de curto prazo, de médio prazo, digamos, ou de 10 anos é longo prazo, de longo prazo, neste sentido. Nós teremos sim um aumento da dívida pública, nós teremos sim um aumento de alguns indicadores que são lidos por uma parcela dos economistas como negativos, mas que por outros não dizem, não, o papel do Estado é gastar dinheiro com questões sociais e ponto final. O outro, nós teremos uma melhoria de alguns indicadores, principalmente dívida pública. Isso, obviamente, que se o atual governo provisório for realmente pôr em prática o que ele supostamente diz. Ele lançou um plano faz 2, 3 semanas. É muito cedo para a gente pensar esse tipo de coisa, né? Então nós temos esses dois cenários. Um cenário mais, eu digo, duro do ponto de vista dos indicadores macroeconômicos, se o governo afastado voltar ao poder, e um cenário talvez mais positivo do ponto de vista macroeconômico. Mas, nesse cenário mais positivo do ponto de vista macroeconômico, nós teremos indicadores sociais mais críticos, enquanto talvez eu tenha indicadores sociais menos críticos. Pessoalmente, eu acho que o modelo A, como eu estou chamando, ele se esgota mais rapidamente do que o modelo B, tá? Que demora mais tempo, em compensação, para dar resultados. Então, eu acho que 10 anos, por incrível que pareça, nós teremos uma outra interveniente que fará a diferença. E eu estou demorando tudo isso para dizer o seguinte, que ele não pode esquecer que o Brasil é ainda um país, se não dos países, digamos assim, dos países grandes, dos países de emergentes para desenvolvidos. O Brasil não é um país subdesenvolvido, obviamente que não. Nós temos nichos sociais muito pouco desenvolvidos, inclusive miseráveis, subdesenvolvidos, mas na grande média brasileira é um país relativamente desenvolvido. Então, desses 30, 40, 50 grandes países que o Brasil se incluiria como um país nesse time, eu acho que o Brasil, não tenho certeza, o Brasil é o país mais fechado de todos. E eu diria para vocês que se o Brasil não se abrir mais, e se abrir significa, está muito ligado ao que eu disse antes, a questão da especialização. E nós temos que especializar no que nós sabemos fazer. Nosso negócio é campo, é agronegócio, é agroindústria. Vocês estão num foco dentro da universidade de vocês que é um filé para os próximos 10 anos. Nós estamos numa região que é um filé para os próximos 10 anos, porque essa região é quase grande Porto Alegre, mas ela tem uma parte rural muito forte, tem uma parte agroindustrial muito forte, tem um potencial muito grande. É que a gente estará cada vez menos fechado. E por mais que nós queiramos continuar fechados, o mundo vai num ritmo onde a abertura virá naturalmente. Então o que eu imagino daqui a 10 anos? Um país mais aberto, não porque o governo fez políticas públicas mais abertas, mas porque as pessoas são mais abertas.